Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Agora nós passaremos para a exposição das Escrituras. E eu preciso que você saiba que a mensagem desta noite é para crentes. Eu preciso que você entenda isso. E eu espero que nesta noite você se sinta desafiado a reavaliar o seu coração. E por esse motivo eu gostaria de te fazer algumas perguntas, e hoje eu vou fazer várias delas. Pelo que sua alma clama? O que você quer que seja feito por você, no seu íntimo? Talvez essas coisas sejam as questões existenciais que todos nós tentamos encontrar respostas naquilo que nós fazemos e até mesmo naquilo que nós desejamos. Agora, saiba que mesmo quando a sua voz se cala, a sua alma clama. Mesmo as pessoas mais fortes, visivelmente falando, mais estáveis, têm uma alma que clama por algo que é essencial. Portanto, o que é essencial para você? Se faça essa pergunta. A maioria das pessoas buscam falsos deuses como se fossem coisas essenciais para elas. E eu não estou falando de estatuetas de deuses antigos. Vícios, sexo, poder, dinheiro, carreira profissional, autoimagem, sucesso, fama, a casa dos sonhos, um melhor salário. Todas essas coisas são apropriadas pelo nosso coração e são tratadas como deuses pessoais por nós. Agora, sabe qual que é o problema disso, irmãos? É que é possível que você diga que adora o único Deus revelado nas Escrituras e ainda assim, ocultamente, crê que essas coisas são salvadoras para você. Um salvador é alguém que oferece livramento quando nós estamos em apuros. Ele oferece provisão quando nós precisamos estar satisfeitos. Um salvador oferece proteção porque queremos nos sentir seguros. Agora eu preciso te dizer a você que esses ídolos do seu coração não podem suprir a real necessidade da sua alma. Eu quero tratar com você nessa noite sobre a história de dois homens comuns da Palestina antiga que tiveram a oportunidade de, embora cegos, verem pessoalmente o Senhor Jesus. E eles puderam clamar do fundo das suas almas qual era a sua real necessidade. Eu estou falando sobre a cura dos dois cegos em Jericó. Nós podemos ler isso pelos evangelistas, evangelista Mateus, capítulo 20, versos 29 a 34. Leia comigo esse trecho. Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versos 29 a 34. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que dois cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou: O que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Jesus Cristo está indo para a Páscoa em Jerusalém. Ele já havia ensinado por diversas vezes aos seus discípulos que ele haveria de enfrentar o caminho do martírio. Ele morreria. Se você soubesse que iria morrer em determinado lugar, certamente você fugiria desse caminho. Só que Jesus segue o contrário dessa lógica. Ele está indo conscientemente, propositalmente, morrer na cruz. A nossa história nos conta então que, a caminho da cruz, Jesus se depara com o clamor destes dois cegos que o pedem cura. E ele está acompanhado por uma enorme multidão, o que na verdade é um obstáculo para esses pobres homens. Talvez ali fosse o local mais inadequado para que dois homens cegos tentassem conhecer Jesus. Então, o que eles estão fazendo ali? À beira do caminho. O que eles esperavam?
Esses homens esperavam um profeta, Jesus, da pequena Nazaré. Mas esse Jesus não era qualquer homem. Mateus nos mostra que ele nasceu de uma virgem que foi envolvida pela sombra do Espírito Santo, e os profetas haviam predito que ele haveria de restaurar o seu povo. Só que ele nasce numa forma humilde. Logo após o seu nascimento, inesperadamente um grupo de pastores chegam a Jerusalém perguntando pelo nascimento deste filho. Onde está o rei dos judeus? Eles perguntam. E em razão disso, desde o seu nascimento, as autoridades de seu tempo se opuseram a ele. De forma que Herodes organiza uma investida para eliminar uma possível ameaça a seu poder. Então, todas as crianças, todas elas nascidas naquele tempo, foram mortas cruelmente. Mas, orientados por Deus, por um anjo do Senhor, José e Maria tomam essa criança e fogem para a Galileia. Eles se estabelecem no pequeno vilarejo de Nazaré. Daí então, a identidade do menino é esquecida e é escondida. E com o passar dos anos, de maneira anônima, ele cresce em estatura, sabedoria e poder. É na Galileia dos gentios que ele inicia seu ministério, dizendo: é chegado o reino dos céus. É a mensagem que ele proclama. À medida que ele viaja pela Palestina pregando, ele realiza incontáveis milagres. Nós lemos dos evangelistas que os coxos andam, os cegos veem, mortos são ressuscitados, enfermos são curados, demônios são exorcizados. E quando ele se assenta para ensinar, o seu ensino é poderoso e vislumbra aos olhos de quem o vê e aquece o coração de quem o ouve. De forma que este homem provoca uma pergunta às pessoas que o conhecem ou ouvem sobre ele. Quem é ele? Quem é este que faz essas coisas e ensina isso? Quem é este? É a pergunta mais importante que é respondida claramente pelo evangelista Mateus. Só que há uma ironia nisso. Enquanto nós, leitores deste evangelho, somos informados desde o princípio de que ele é Jesus, o Cristo, os personagens que são apresentados na história do evangelho não sabem quem ele é. Até mesmo seus discípulos, que tinham uma convivência íntima com Jesus, estão aprendendo a lição. E só mais tarde vão entender que Jesus é o Cristo. E no curso desses 3 anos, multidões de pessoas se arrastam para estar perto dele. E ele está a caminho de Jerusalém para a sua morte. No entanto, a pergunta ainda persiste: quem é ele? Mateus nos diz que, seguido por uma multidão, ele passa por uma antiga cidade chamada Jericó. E de repente 2 homens cegos gritam no meio de todos: Jesus, filho de Davi, o Senhor. Há bem mais que o aparente sendo ensinado nessa porção do evangelho, irmãos. A cura desses 2 cegos nos ensinam sobre as aspirações mais profundas que existem no nosso interior, no nosso coração. Porque bem mais que um pedido de cura, a história desses cegos nos mostram o profundo clamor da alma humana. Por isso, nesta noite, eu quero que você saiba: a sua alma clama por um Salvador. Este é o tema da exposição desta noite. A sua alma clama por um Salvador. E eu te pergunto: você sabe que tipo de Salvador você precisa? Essa é a pergunta que você precisa se responder nesta noite. Você sabe que tipo de Salvador que você precisa? Entre tantos supostos salvadores que o seu coração é seduzido a confiar, saiba, primeiramente, a sua alma clama por um Salvador que te salve dos seus pecados. Qualquer Salvador não vai satisfazer o clamor da sua alma, porque só alguém que salva dos pecados, e nós o conhecemos. O grande mistério da revelação das Escrituras é nos dizer que Salvador é este que nós precisamos. O que é apresentado em símbolos e figuras na antiga aliança é desvendado claramente nos evangelhos. Este Salvador é Jesus Cristo, Filho de Deus, da casa de Davi. Os evangelistas viveram anos caminhando ao lado de Jesus. Eles presenciaram cada ato da revelação de Cristo. João chega a dizer em sua primeira epístola que eles não apenas viram o verbo da vida com seus próprios olhos, mas eles o contemplaram,
e tocaram fisicamente nele. Portanto, o relato de Mateus coloca diante de nós um grande quadro que nos mostra o contato de Cristo com os homens. Ele realizou inúmeros milagres, ele havia ensinado sobre o seu reino. O detalhe é que, apesar do contato intenso e real entre Jesus e seus discípulos, eles ainda não compreendiam de fato que ele era o Salvador, muito menos do que eles precisavam ser salvos. Perceber isso, meus irmãos, nos ajuda a compreender o quadro maior, que a história destes dois homens cegos faz parte. Curiosamente, a cura dos dois cegos ridiculariza os adversários de Jesus. A pergunta é: por que Mateus faz isso? Mateus faz isso para acentuar a necessidade que nós temos de salvação dos pecados. Ao passo que Mateus narra a cura de dois cegos, nós vemos cara a cara a cegueira dos judeus, porque eles não entendiam, eles não enxergavam que o Cristo vivia entre eles. E, portanto, essa é uma história que deixa os judeus indesculpáveis. Eles não tinham desculpas para dizer que eles não sabiam que o Cristo estava entre eles. Mateus faz questão de registrar inúmeras profecias atestando: ele é o Cristo. Ele foi anunciado pelos profetas e vocês não receberam e crucificaram o Rei da Glória. Então veja só como começa o nosso texto. Mateus diz que a multidão seguia Jesus. A palavra usada para seguir carrega a ideia de um discípulo que segue o seu mestre, que o ouve e que é ensinado em sua doutrina. Ou seja, essa multidão conhece o ensino de Cristo. Aliás, muitos desses homens eram discípulos verdadeiros do mestre. A pergunta que surge é: por que essas pessoas seguiam Jesus? Por que elas estavam atrás dele? Qual era o interesse delas? E o ponto é: cada um destes homens e mulheres que o acompanhavam na multidão possuía uma alma sedenta de Deus. Eles tinham sede de Deus. As suas almas clamavam verdadeiramente por um Salvador. No entanto, a grande barreira que não os permitia ver claramente seu Salvador chama-se pecado. Eles estavam cegos para o que era evidente. O apóstolo Paulo nos diz em sua segunda carta aos Coríntios que essa é uma consequência da queda. Nos diz Paulo que o evangelho está encoberto para os que se perdem, porque o Deus deste mundo, abre aspas, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, verso 4. A multidão viu o que ela queria ver, mas eles não viam um Salvador que os redimiria de seus pecados. E assim Mateus nos mostra, à medida que desenvolve a história do evangelho, que esse povo enxergava em Jesus apenas um salvador político. Prova disso: antes da cura dos dois cegos de Jericó, a mãe de Tiago e João, que eram seus discípulos, pede a Jesus que ele coloque seus filhos como braço direito em seu reino. E mesmo depois da morte e ressurreição de Cristo, de acordo com Atos, os seus discípulos mais próximos, os 12, também ainda vão possuir esse tipo de aspiração. Então nós temos diante de nós o encontro de Jesus com esses dois homens cegos. Agora, por que é tão dramático esse encontro? Uma pessoa cega era alguém abandonado pela sociedade. Ele não era apenas limitado. Não haviam políticas públicas eficientes para assisti-los naquele tempo. O verso 30 diz que eles estavam à beira do caminho. Isso tem a ver com a marginalização que eles sofriam. E bom, a cegueira nos tempos antigos não era vista exatamente como uma necessidade especial. A cegueira na antiguidade era associada à operação dos maus espíritos. E entre o povo judeu, a cegueira era vista como um grande mal que era infligido por causa da culpa que uma pessoa carregava. E obviamente, a pessoa cega era muito limitada por sua incapacidade de se ver. Mas o mais cruel que ela poderia passar era o isolamento em que ela estava. Totalmente oposto àquilo que a lei dizia. Porque de acordo com a Torá, os 5 primeiros livros das Escrituras, os cegos deveriam ser cuidados. Entretanto, aqui estão esses dois homens cegos, infelizes, à beira do caminho, engolidos por centenas de pessoas. Só que eles possuíam uma vantagem: a sua fé. De acordo com Lucas, a sua fé era salvífica.
Os cegos enxergavam algo que essa multidão de pessoas não podia ver. Eles enxergavam que o Cristo, o filho de Davi, passava em seu caminho. Qual seria a sua reação ao ver Jesus à sua frente? Eles apenas escutam grande barulho da multidão. Então esses pobres homens clamam desesperadamente do fundo das suas almas: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles gritam de novo, de novo, de novo e de novo. Mateus usa uma palavra curiosa para dizer que eles gritavam cada vez mais. A palavra soa como grasnar, exatamente o que um pássaro faz quando se está ferido. Era como se esses cegos literalmente chorassem em alta voz, clamando a Jesus repetidamente, sem parar, gritando e gritando. E as suas palavras não eram vazias, porque numa confissão sincera, eles demonstram a percepção que tinham do Filho de Deus. Eles clamam Jesus por 2 títulos. O primeiro deles é Filho de Davi. O Filho de Davi é uma expressão que é atribuída a Jesus Cristo, que identifica a sua natureza humana. Porque as Escrituras nos diz que Cristo advém da linhagem de Davi. Ele é aquele que foi prometido desde o Éden. Jesus é aquele que restaura o reino caído dos homens, porque ele salva o seu povo dos seus pecados. Quando esses cegos proferem esse tipo de confissão sincera, eles reconhecem não apenas que o descendente de Davi estava entre eles. Os cegos também o chamam de Senhor. Esses cegos entendem que Jesus é aquele que governa e tem todo o poder. Então eles dizem: Jesus é o Senhor. E o seu senhorio é bem mais que poder físico, porque Jesus é o Senhor. Ele é aquele que tem poder não só para curar, mas para perdoar pecados. E portanto, meus irmãos, eu preciso dizer que não valeria nada esses cegos serem apenas curados. As suas almas clamavam por um Salvador. As suas necessidades não eram apenas aparentes, mas realmente essenciais, porque nós estamos falando de pecadores que precisam de salvação. Agora presta atenção nisso. É exatamente esse tipo de entendimento que nós precisamos. Por isso eu pergunto: você entende que precisa de salvação dos seus pecados? E aí você pode me dizer: eu creio em Jesus, eu já fui salvo dos meus pecados, eu estou na igreja há pelo menos 30 anos. Mas eu preciso te falar que existem certas inquietações da alma que nós temos ainda hoje, que nos mostram a necessidade de salvação. E por isso você precisa lidar com os seus pecados. Há muitas pessoas que vivem um estado miserável de tristeza e culpa, de forma que elas são infelizes, embora vivam na igreja, comportam-se como crentes e parecem não precisar de nada, mas as suas almas têm um vazio tão grande que está repleto de tristeza. Há pessoas que possuem um coração tomado por mágoas antigas, porque o perdão não foi liberado. Há pessoas que vivem extremamente iradas e insatisfeitas com suas vidas, casamentos, trabalho, por causa da falta de contentamento dos seus corações. Você conhece o que eu estou falando? Porque se esse é o seu caso, eu preciso te alertar para a possibilidade de que você possua pecados não confessados. E você está triste porque a sua alma clama por um Salvador que te salve dos seus pecados. Então eu te pergunto também: você sabe que precisa ser salvo dos seus pecados? Não é para você se sentir bem consigo mesmo. Não é uma questão de bem-estar próprio. Você precisa ser salvo dos seus pecados, porque cada perversão suja do seu coração, mesmo aquelas que você acha que não fazem diferença porque não incomoda ninguém, é um insulto a um Deus Santíssimo. E por isso você precisa saber: cada pecado merece o inferno. A justa medida de Deus para o meu pecado e o seu pecado chama-se inferno. A boa notícia é que se você, com a boca, confessar Jesus como Senhor em seu coração, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Jesus não apenas redimirá o seu coração e aliviará a sua consciência, Ele reconciliará você com Deus e salvará a sua alma. Salvação verdadeira. Portanto, creia no Senhor Jesus.
Arrependa-se dos seus pecados e você encontrará salvação que vai mudar a sua vida eternamente. Você precisa de um Salvador que te salve dos seus pecados. Entre os supostos salvadores para os quais seu coração é atraído, em segundo lugar, preciso que você saiba que a sua alma clama por um Salvador que seja misericordioso. Você precisa da misericórdia de Deus. Mesmo você crente, com 30 anos de igreja ou 50 anos de igreja, você precisa da misericórdia de Deus. Aprenda isso para o seu coração. A nossa história mostra que, ao passo que os cegos clamam desesperadamente por compaixão, a multidão reage a eles com desdém. Longe de agir com misericórdia e dizer a Cristo que aqueles cegos o clamavam, a multidão repreendia eles. E essa repreensão é uma reprovação de quem eram os cegos. Uma reprovação que dizia que eles não eram aceitos. E este é um aspecto que Mateus registra para que seja conhecida a dimensão redentiva do reino de Cristo. Porque em Adão todos nós caímos e nos tornamos miseráveis e reprováveis diante de Deus. De forma que cada pecado nosso evidencia a nossa insubmissão ao senhorio de Cristo. Porque nós somos verdadeiros rebeldes. Muitos cristãos facilmente entenderão que o pecado é apenas uma enfermidade. Só que o pecado é a própria rebeldia contra o Deus Santo. O nosso pecado é desobediência contra Deus. O nosso pecado é transgressão e um insulto contra um legislador que é santo. Cada pessoa, irmãos, que já pisou nessa face da terra, não há nenhuma parte de si, nenhuma só, que não haja pecado, que não seja rebelde a Deus. Paulo diz ao escrever aos Romanos: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. A nossa desobediência nos leva a caminhos tortuosos. Ela nos faz com que nós sejamos ambiciosos e busquemos apenas os nossos próprios interesses. Por isso o pecado distorce mesmo as boas intenções que você possa ter. Então nós deixamos de nos enxergar como criaturas e começamos a nos ver como senhores, como se pudéssemos ter o controle de todas as coisas. Só que nós nos esquecemos que acima de nós há um Deus que a tudo submete e que resiste aos soberbos. E por essa razão, a nossa maior necessidade não é riqueza, a sua maior necessidade não é uma conta gorda no banco. A sua maior necessidade é a misericórdia de Deus. Por isso esses cegos vão além de uma confissão verdadeira sobre quem é Jesus. Porque eles confessam verdadeiramente a sua necessidade. Eles clamam por misericórdia. E diante do nosso pecado, que todos temos, nós precisamos nos lembrar que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A pergunta feita por Jesus Cristo a esses dois cegos são uma expressão da sua compaixão de misericórdia. O que vocês querem que eu faça? Enquanto eles estão desesperados, o texto diz que no meio do seu clamor, Jesus para. E Cristo vai de encontro até eles e pergunta: o que vocês querem que eu lhes faça? Agora se imagine na situação deles. O que você faria se você pudesse pedir qualquer coisa a Ele? A reação desses homens não poderia ser outra. Eles se lançam a Cristo e reconhecem a sua necessidade de misericórdia. Por isso o que eles fazem? Eles depositam fé e confiança em Jesus como um filho espera em seu pai. Porque eles sabiam que a sua alma clamavam por um Salvador misericordioso. Então, mais uma vez, a multidão vê um milagre acontecer diante dos seus olhos. Jesus os cura. E não apenas isso, porque Ele é um Salvador misericordioso. Ele submete toda a condição advinda da queda daqueles homens. Ele os cura, Ele os salva. O encontro que eles têm com Cristo muda totalmente as suas vidas. Esses cegos antes eram impedidos de receber, e agora eles encontram um Salvador misericordioso. E o encontro com este Salvador é o encontro com a graça, porque as suas almas são satisfeitas não apenas porque foram curados,
mas porque eles foram aceitos pela fé. O nosso Deus é bondoso e é misericordioso, irmãos. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, 2 Coríntios 1, verso 3. E a razão pela qual você pode encontrar misericórdia é Jesus. Porque Ele tomou sobre si os nossos pecados para que Deus fosse misericordioso conosco. Você só é recebido e é ouvido não pela profissão que você tem, ou por sua conta no banco, ou a sua capacidade intelectual. Você é recebido pela mesma razão que esses 2 cegos de Jericó o foram. A misericórdia de Deus em Jesus. E portanto eu preciso te perguntar, você sabe que precisa da misericórdia de Deus? Você pode me dizer que é óbvio que você precisa da misericórdia de Deus. Mas eu te pergunto, será que no seu coração você sabe disso? Se faça as seguintes perguntas. O seu coração sente, por exemplo, medo? Você teme pelo que pode acontecer a você? Ou será que você tem estado insatisfeito e descontente? Pois saiba, irmão, a sua alma clama por um Salvador que seja misericordioso. E se esse é o seu caso, o que você precisa para a sua vida é a misericórdia de Deus. A implicação disso, como pregador do Evangelho, é que se você reconhece Jesus como um Salvador pessoal, Ele será misericordioso com você. Ele te dará um amor perfeito que lança fora todo medo. Ele te dará uma paz para o seu coração que excede todo entendimento. Agora a pergunta que você precisa responder consigo mesmo é: você acredita no que Jesus pode fazer se você clamar por misericórdia? Você crê? Tem alguém que cuida de você, mesmo quando você não está vendo, mesmo quando você não o chama. O apóstolo Pedro diz que nós estávamos desgarrados como ovelhas, mas agora nós nos convertemos para o pastor das nossas almas. Portanto, você tem um pastor pessoal que ouve o clamor da sua alma e te cuida. E portanto, irmãos, como nos diz Hebreus, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de receber misericórdia, porque nós temos um Salvador misericordioso. Entre os supostos salvadores para os quais o seu coração é atraído, em terceiro lugar, você precisa saber que a sua alma clama por um Salvador que te ame. A sua alma clama por um Salvador que te ame. Cada inquietação da alma, cada dissabor, cada aspiração, no fundo é um clamor pelo favor e pelo amor de Deus. Então perceba, somente este encontro com o amor de Deus pode satisfazer a sua alma. Será que você entende isso? Satisfação só existe no amor de Deus, em nenhum outro lugar. E é essa a experiência que nós lemos em nosso texto. Esses pobres homens cegos têm um encontro com o próprio amor de Deus em pessoa, e o Filho do amor os ama. Olhe só para o diálogo que eles têm com Jesus. Eles começam no verso 30 com um pedido de clemência. Eles pedem a Jesus compaixão. E nós já vimos que, contrariamente à multidão, Jesus é misericordioso com eles. No verso 32, Jesus pergunta o que eles queriam que fosse feito. Então nós temos no verso 33 a resposta dos cegos. E ela não poderia ser outra. Eles reconhecem a maior necessidade que eles tinham, pelo menos aparentemente, que era recuperar a sua visão. Eles já tinham professado verdadeiramente quem era Jesus, e agora eles estão pedindo ao Mestre que os cure. Note que a petição deles mostra um desejo sincero por mudança na sua condição. O seu pedido representava muito mais que a recuperação da visão, porque a petição dos cegos tinha a ver com a aceitação deles no seu mundo. Porque, como nós já vimos, eles eram rejeitados. Agora, o que Jesus faz? Oferece a eles a possibilidade deles serem aceitos. Por isso a oração deles possui muito mais significado do que apenas a cura, porque ela expressa o íntimo desejo das suas almas por redenção.
E não somente isso. No fundo, a real necessidade destes homens era o amor de Deus. Então nós temos no verso 34 uma fagulha do coração do Senhor Jesus. O texto diz que Jesus ficou profundamente compadecido por eles. Você sabe o que é isso? Ele ficou profundamente compadecido. Não apenas teve pena de longe, ele se compadeceu do fundo da sua alma. A palavra que Mateus usa para descrever a reação de Jesus ao pedido destes cegos é muito importante. Mateus nos mostra que Jesus teve uma resposta cheia de afeto por esses homens, porque o sentimento de Cristo por eles é algo que vinha do interior do seu coração. Jesus teve uma compaixão profunda por eles e ele os amou. E isso quer dizer que o Salvador, que perdoa pecados, que é misericordioso, ele nos ama também. E isso é surpreendente para aquela multidão. Porque parecem que tem pessoas que não são alvo do amor de Deus, mas é que Jesus quebra totalmente as expectativas daquela multidão. Enquanto a multidão repreendia os cegos, Cristo olha para eles, os ama e os aceita. Agora, você precisa se perguntar, o que isso tem a ver comigo? Essa história do Evangelho, irmãos, retrata não apenas qual era o estado desses cegos. Essa história do Evangelho retrata qual é o nosso estado fora de Cristo. Nós éramos cegos, necessitados, pobres e miseráveis. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos e distantes de Deus. E nós não poderíamos ser aceitos por Deus se Cristo não viesse a nós. Nós não poderíamos ser salvos se Ele não nos amasse. Agora, o ponto é, Deus não nos salva porque Ele pode. Ele nos salva porque Ele nos ama. Paulo diz aos Romanos, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, verso 8. É um amor incondicional que é oferecido no Senhor Jesus. Agora você entende? O nosso Salvador nos ama. Aos Coríntios, Paulo disse, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, 2 Coríntios 8, 9. Quando João está em Patmos e está escrevendo às igrejas na Ásia, ele tributa a glória a Jesus, dizendo que Ele é, abre aspas, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse 1, verso 5. Portanto, quando você procura satisfazer seu coração e descobre que nada pode, porque tudo que o mundo já te ofereceu tem pouca duração. Quando você acredita que é o amor humano que irá te completar e você descobre que ele é imperfeito. Quando você sacrifica tudo por outro e recebe apenas ingratidão e isso te destrói, você precisa saber, é por este Salvador que a sua alma clama. A sua alma clama por um Salvador que te ame perfeitamente. E somente Jesus Cristo pode te amar com esse amor perfeito. Sabe como Jesus nos ama? O texto diz que ele teve compaixão pelos cegos. Segundo as Escrituras, a razão pela qual ele pode se compadecer por nós é porque ele é o nosso sumo sacerdote. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote era aquele que podia mediar o povo da aliança com Deus. Os crentes não se achegavam diretamente a Deus. Eles se achegavam por meio de um sacerdote, de um sumo sacerdote. Era uma aproximação indireta. Então eles se achegavam diante do altar. O sumo sacerdote se apresentava no seu lugar. Então ele oferecia sacrifícios para isso. E uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava no tabernáculo, no lugar santíssimo, para oferecer o sangue de um animal que era morto para a propiciação dos pecados. Então o sumo sacerdote aspergia o sangue do animal sobre a tampa da arca, que ficava no Santo dos Santos. Então Deus se tornava propício ao seu povo e perdoava os seus pecados. E na nova aliança, quem é o nosso sumo sacerdote? A melhor exposição que nós temos sobre isso é Hebreus. Hebreus nos diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus se ofereceu como sacrifício pelo pecado para que nós fôssemos aceitos por Deus.
Ele morreu no meu lugar e no seu lugar para que nós fôssemos perdoados. Então nós não nos achegamos mais diante do altar. Nós nos achegamos diante do trono da graça de Deus. Cristo é o nosso sumo sacerdote que se compadece por nós. E Ele nos conhece. Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. O Catecismo Maior de Westminster, em sua pergunta 39, qual a necessidade de um mediador ser homem? Explica que, abre aspas, era necessário que o mediador fosse homem para poder levantar a nossa natureza e obedecer à lei, sofrer e interceder por nós em nossa natureza e simpatizar com as nossas enfermidades. Olha isso, simpatizar com as nossas enfermidades, para que recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Catecismo Maior, pergunta de número 39. Você entende que graça que há nisso? Porque Jesus não apenas te ama, Ele te conhece. Ele sabe quais são as suas fraquezas, Ele sabe por que você sofre, Ele conhece o seu coração, Ele conhece os seus desejos, Ele conhece você, o verdadeiro você que está escondido de todos, Ele conhece os seus pecados, mesmo aqueles que não faz tanta questão assim mais, e até se esqueceu deles. Ainda assim, Ele te ama e Ele está presente para te ouvir. A implicação disso é que, ao crer em Jesus, você tem um sumo sacerdote que pode interceder por você. Vocês lembram-se do que Paulo diz sobre o amor que Cristo tem? Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nesse momento, Jesus intercede por nós. A pergunta é então, Romanos 8, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Jesus é aquele que purifica as suas orações. Ele é aquele que te fortalece nas suas fraquezas. Ele é aquele que pode te ouvir quando ninguém ouve. Portanto, Jesus é o Salvador amado, que te faz assentar nas regiões celestiais e faz com que sua alma receba maravilhosa graça. E é por isso que você tem que orar. Você deve orar no nome de Jesus, porque não há outro nome pelo qual você possa ser recebido diante de Deus. Como nosso intercessor, Cristo garante que nós sejamos perdoados dos nossos pecados e nós sejamos recebidos diante do trono da graça. Irmãos, depois de dizer tudo isso, Jesus é o Salvador que a sua alma está clamando. Ele é o Salvador que te salva dos seus pecados. Jesus é o Salvador que é misericordioso com você. Jesus é o Salvador que te ama. E embora você o esqueça e muitas vezes o troque e o traia, o amor dele por você não muda. Agora eu preciso te dizer, depois de ouvir isso tudo, você precisa tomar algumas decisões sobre o que fazer agora. Na esperança de que a palavra de Deus não voltará vazia, eu gostaria de te sugerir algumas coisas. Primeiro, é hora de você lidar com o seu pecado. É hora de você lidar com o seu pecado. É oferecido a você um Salvador que te salva dos seus pecados. O que se espera de você é que você lute, você não tem motivos para não lutar. E isso é para o nosso próprio bem. Pecados não confessos e sem arrependimento adoecem a alma. Se lembra do que o salmista diz? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Pecados não confessos, irmãos, é a razão pela qual muitos crentes estão espiritualmente enfermos em nossas igrejas. Ao instituir a igreja, a ceia e o sacramento, e instruir os crentes no Senhor Jesus para a igreja de Corinto, Paulo chega a dizer que não são poucos os que já estão mortos espiritualmente, porque não lidam com seus pecados. Portanto, pare de fazer vista grossa
sobre a sua real condição. Jogue fora esses pecados que você pacificamente tolera. Sabe aquele mau temperamento que você acredita que o tem porque tem uma vida difícil? É pecado de um coração que precisa da graça do Senhor Jesus. Sabe aqueles vícios que você sustenta como se fossem bichinhos de estimação que precisam ser cuidados e não fazem nenhum mal? É pecado e precisa ser abandonado. Sabe aqueles pecados que você esconde de todo mundo e pensa que não tem problema? Jesus os conhece e sabe. Ele sabe que você os esconde. Não adianta fazer vistas grossas diante dele, porque ele não fará vistas grossas para você. Portanto, saiba disso, meu irmão. Você só irá vencer os seus pecados quando você entender que é o seu coração que precisa ser confrontado pelo Evangelho e transformado pela graça de Jesus. Portanto, pare de encontrar desculpas. É hora de você lidar seriamente com o seu pecado. Segundo, o que se espera de alguém que encontrou misericórdia? Você encontrou misericórdia em Jesus. Deus espera que você também haja com misericórdia. Deus tem sido misericordioso conosco. E nós não sabemos agir com misericórdia em tantos momentos. Quantas vezes nós agimos sem misericórdia? Quantas vezes nós agimos tomados pela razão própria e não perdoamos? E seu coração foi tomado pela ira e a raiva, e as suas atitudes apenas aumentaram o tamanho do seu pecado. Lembre-se da promessa de Cristo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O maior empecilho, irmãos, que nos impede de agir com misericórdia é o nosso coração pecador. Você não age com misericórdia por causa do seu coração. Nós não agimos com misericórdia por causa da ira, devido ao nosso orgulho. E às vezes que não agimos com misericórdia, por que nós não sabemos perdoar? Agir sem misericórdia é falta de discernimento, porque nós não vemos as pessoas e as situações como Deus quer que nós vejamos e reagimos. Os valores do reino de Cristo são diferentes dos nossos, irmãos. Nós devemos ser misericordiosos até mesmo com aqueles que nós não gostamos. Agir com misericórdia é maturidade na fé. Crentes imaturos não agem com misericórdia, porque os seus corações não foram moldados o suficiente pela graça e ainda carregam pecados intocáveis dentro deles. Por isso, se pergunte: você age com misericórdia com seu irmão na fé? Com aqueles que não votaram no candidato que você votou? Você age com misericórdia com seu marido? Com a sua esposa? Com seus filhos? Você age com misericórdia com seus pastores? Você foi alvo da misericórdia de Deus. Portanto, lembre-se, irmão, Deus espera que você também haja com misericórdia. E terceiro, você recebeu o amor de Deus. E agora? O que você precisa fazer? Deus é amor. E Ele espera que nós reflitamos quem Ele é. É isso que Ele espera de você. Que você reflita o amor que Ele é em pessoa. Talvez esse seja o mandamento mais difícil para nós lidarmos. Amar o nosso próximo. Refletir o amor de Deus. Só que é extremamente necessário para o bem-estar das nossas famílias e igrejas. Uma família que se esqueceu do dever de estar centrada no amor de Deus irá se desgastar na vida ordinária. Se os filhos não enxergam que os pais se amam, não só com palavras, mas com ações de bondade, perdão e sacrifício, dificilmente desejarão um relacionamento familiar para si próprios. E eles não vão desenvolver virtudes da graça que se espera de um crente em Jesus. E eles vão envelhecer na igreja e não vão conhecer o amor de Deus. Pais que não amam a Deus e não ensinam seus filhos a adorá-lo, não servirão como modelos de criação para incutir piedade nos filhos. E, portanto, irmãos, quando nós falamos do amor de Deus, nós precisamos levar a sério o discipulado de amor em nossas casas. E essa responsabilidade é nossa. Essa responsabilidade é sua, pai e mãe. Não é papel nosso terceirizar para a escola ou até mesmo para a igreja aquilo que é o nosso dever sagrado. Nós precisamos fazer nosso dever de casa.
E o local certo para saber se você ama a Deus ou não. E se você reflete quem Ele é. Não é quando você está bem vestido ou bem maquiada. É na sua casa. Com lares cheios do amor de Deus, será muito mais fácil refletir Jesus em qualquer outro lugar. Deus é amor e espera que reflitamos quem Ele é. Eu concluo reafirmando: a sua alma clama por um Salvador, que te salve dos seus pecados, que seja misericordioso com você e que te ame. Somente Jesus pode ser esse Salvador. Por isso, ore a Ele agora.